Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que nos deu, que nos deixou as pessoas consagradas, que vivem a vida consagrada a Deus. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. Hoje estaremos falando, prestando homenagens aos consagrados. Neste mês de agosto, a cada domingo, nós lembramos de uma vocação. Primeiro foi a vocação do padre, o dia do padre, depois dos pais. No terceiro domingo, lembramos dos vocacionados para a vida consagrada. O que é um religioso consagrado? É aquela pessoa que consagra a sua vida a Deus, que dedica a sua vida a Deus, ao serviço aos irmãos, a difundir a palavra de Deus, os projetos de Deus para todo o mundo. São pessoas que normalmente pertencem a uma congregação religiosa. Por exemplo, salesianos, os carmelitas, enfim, existem várias congregações, né? Essas pessoas então são organizadas, né? Numa congregação religiosa. Normalmente, quase todas fazem isso. Eles fazem o voto de castidade, de pobreza, de obediência aos seus superiores. São vidas assim, bem organizadas, poderíamos dizer, né? E que tem Deus como centro, né? O serviço a Deus como o principal objetivo. E através então das congregações, dos carismas de cada um, né? E também da filosofia de cada congregação, cada um tem um jeito, dedicam a um serviço. Por exemplo, os salesianos dedicam as suas vidas às crianças, né? Ajudar jovens e adolescentes a verem no mundo a beleza da vida, coisa bonita, né? Então, é por aí que eles vão caminhando. Hoje eu vou falar do Frater Henrique, é o nosso homenageado, uma pessoa que dedica sua vida às pessoas dos presídios, na pastoral carcerária, e é teólogo, é escritor. Daqui a gente vai falar sobre isto, né? Eles trabalham, então, em vários lugares, em hospitais, né? Em colégios, e, enfim, estão por aí trabalhando, né? Qual a diferença entre um consagrado e um sacerdote? Aí a gente tem que explicar mais. O sacerdote tem uma vida consagrada? Tem, sim, né? Ele é sacerdote, vive a sua vida consagrada a Deus, mas ele é ordenado para isto, né? E ele faz parte da hierarquia da igreja. A hierarquia é os bispos, os padres e os diáconos, né? O consagrado de vida religiosa, ele não faz parte da hierarquia, ele faz parte dos leigos, são leigos consagrados. Então a diferença é essa, é que o padre, o bispo, o diácono são ordenados, pertencem à hierarquia da igreja. Os religiosos não, eles pertencem às congregações religiosas, mas prestam grande serviço. É o que nós veremos neste nosso programa, né? Entre os religiosos, eu quero lembrar do Frei Beto também. Frei Beto viveu a experiência amarga da ditadura militar. Frei Beto, a imagem dele está aí no cantinho do seu vídeo, né? Ele é um frei dominicano, né? E os dominicanos, que são seguidores de São Domingos Gusmão, dedicam as suas vidas à pregação, a ensinar. São grandes teólogos, normalmente. Frei Beto é um teólogo de expressão, né? E ele tem muita facilidade, contagia a todos. Gosto muito de escutar, de ver o Frei Beto, principalmente no YouTube. Você que está me assistindo, assista lá, é só colocar Frei Beto, você vai ver lá com certeza uma entrevista dele, por exemplo. São ideias novas, é um teólogo assim,
muito atualizado, que vivencia a realidade do povo hoje. Ele é um intelectual, né? Poderíamos dizer assim, é um intelectual da teologia também, né? Então, é muito bom a gente pensar por aí. Frei Beto já tem 62 livros escritos, né? E vive a sua teologia, a sua profecia, principalmente. E o Frei Beto está lançando um livro, aliás, já lançou, é o último livro dele, né? Um Deus muito humano, um olhar sobre Jesus. Então tá, você que gosta de ler, compra esse livro, é baratinho, 20 e poucos reais. O livro chama Um Deus Muito Humano, é do religioso Frei Beto, né, que é dominicano. Quero também pensar, o Frei Beto um dia fez uma definição muito interessante. O pessoal perguntava ele, Frei Beto, mas o senhor é frei, mas o senhor não celebra missa. O senhor... Ele falou, gente, vou explicar para vocês. Frei religioso é aquele que pode fazer tudo que um irmão de caridade pode fazer. Ou seja, não pode celebrar missa, não pode atender confissão, né? Não pode fazer os sacramentos da extrema-unção, dos enfermos, mas presta um grande serviço. O reino de Deus é assim mesmo, cada um faz uma coisa, precisa de muita gente, de diversos e vários carismas, né? O carisma do Frei Beto é de fazer teologia, de fazer palestra, enfim, de falar sobre as belezas de Deus, né? A irmã Dorothy, por exemplo, é também uma religiosa. Ela pertencia a uma congregação um pouco desconhecida, Congregação das Irmãs de Notre Dame de Namur. Ela era norte-americana, ela foi assassinada aqui no Brasil no dia 12 de fevereiro de 2005 em Anapu, né, no Pará. Era uma pessoa que dedicava sua vida também aos pobres, aos indefesos. Frater Henrique Cristiano José Matos é o nosso homenageado de hoje. Para que vocês possam conhecer a ideia do teólogo, ele que é teólogo, que tem a facilidade de falar sobre a história da igreja, a eclesiologia, você verá agora o religioso irmão Frater Henrique Matos dando uma entrevista ao padre Geraldo Gabriel. Vamos ouvi-lo? Nós estamos recebendo aqui o Frater Henrique Cristiano Matos. Frater Henrique é religioso, mora em Igarapé, trabalha na Diocese de Divinópolis, há muitos anos ajudando como agente de pastoral, animador, assessora a gente aqui com as suas reflexões, é professor, trabalha em Igarapé, trabalha em Belo Horizonte e tem uma disposição muito grande para estar nos ajudando. E hoje, na reunião do clero, ele veio nos preparar para a Assembleia Diocesana, fazendo uma leitura crítica, uma leitura transversal de alguns documentos da Igreja, iluminadores da Assembleia. Frater, o senhor trabalhou com os leigos, hoje com os padres e também com os bispos. Como é que vai trabalhar com os bispos também no regional? Como é que está sendo essa experiência? Fala um pouquinho dela para nós. Não, a experiência é muito interessante. Primeiro quero esclarecer que foi um pedido do bispo diocesano, Dom Zé Carlos, para que eu fizesse uma leitura integradora ou transversal, se quiser, de documentos fundamentais, das diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil, que foi aprovado agora o documento na Assembleia dos Bispos, em Aparecida, se não me engano, em maio desse ano. Depois, 2 documentos do Papa Francisco sobre ecologia, Laudato Si, e a proclamação do ano da misericórdia, que vai começar dia 8 de dezembro desse ano, sobre a misericórdia divina. Então, juntando esses documentos, fazer uma leitura, como você disse, crítica, mas ao mesmo tempo esclarecedora, como os diversos assuntos se interrelacionam e quais são as indicações que nos dão para a ação pastoral. Com relação à Diocese de Divinópolis, eu acho que eu tenho o direito de dizer que o senhor tem uma relação afetiva.
O senhor, de alguma forma, tem paternidade nisso aqui. Foi professor da maioria dos padres que hoje estão atuando, né? Então eu tenho certeza que o senhor prepara as coisas com muito carinho. Deu para a gente ver na sua fala. O que é mais importante, na sua opinião, que seja observado à luz desses documentos da igreja para um bom desempenho da Assembleia Diocesana? O central, eu acho que é a revitalização da paróquia, sobretudo no sentido de uma comunidade eclesial que atua mediante diversas células vivas ou comunidades menores, cada uma com sua liderança, mas intimamente unidas e que tem um planejamento muito concreto que seja feito de acordo com as diretrizes gerais. Então, a formação da comunidade, o funcionamento da comunidade, o desenvolvimento da comunidade, tendo em vista o anúncio da Boa Nova de Jesus. Pois é. Frade Henrique falou coisas bonitas, importantes, atuais, fortes. Aliás, foram ideias colocadas na Assembleia Diocesana da Diocese de Divinópolis. Ele falou sobre a realidade do povo, sobre os pequenos núcleos. Aí eu fico pensando nas SEBs, nas comunidades eclesiais de base, que faz tanta falta, né? Também dos grupos de reflexão, dos estudos bíblicos. São células vivas, como falou o Frater Henrique. Nossa igreja precisa de infiltrar mais, estar mais presente, difundir mais a palavra de Deus em pequenos grupos, em células vivas, segundo o Frater Henrique. Que o nosso Deus nos abençoe e que possamos fazer isso, inclusive seguindo o que o Papa Francisco certo dia falou. Prefiro ver uma igreja ferida, faminta e suja, ou seja, uma igreja que vai nas bases, vai vivenciar as experiências do povo de Deus em todos os lugares, nas periferias, nos aglomerados, na zona rural, por aí, por este mundo de Deus. Que nós possamos então ser experimentadores deste reino de Deus que espalha, que vai onde está o irmão, o ser humano, o Filho de Deus. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.